E aí, como é que tá? Tudo bom? Eu tô bem, cara. Então, é difícil passar uma dica de treinamento de anatomia, porque um dos treinamentos é o desenho de observação, né? E anatomia a gente acaba falando do corpo sem roupa. E pouco se usa esse corpo sem roupa, a não ser que a história seja de um nadador, de um herói um Tarzan, né? Um herói que usa uma roupa colante que nem da Marvel. Então, anatomia, por exemplo, é o estudo da figura humana, né? Então, parte disso eu sinto assim. Vamos pensar a anatomia de um gato. Pensa a anatomia de um gato. Será que eu consigo desenhar de imaginação um gato? Então, eu tenho que simplificar a cabeça do gato, por exemplo, um sólido. Cabeça de uma raposa, a cabeça de um gato, a cabeça de um cão. Entendeu? Então pensa a anatomia, vamos esquecer a figura humana, pensa, por exemplo, num gato. Como seria a figura, a proporção, o tamanho do corpo do gato, da pata, da perna, as expressões corporais do gato. O gato ele tem algumas posturas clássicas de alongamento do gato. Entendeu? Então eu acredito que o estudo de anatomia está mais de a gente memorizar a proporção e o sólido e a expressão corporal. Então, esses manuais de anatomia, eles começam a pegar lá o estudo de medicina, né? A pessoa sem pele, só com a musculatura. E depois a gente começa a desenhar uma coisa muito cheia de tudo partido, né? Uma coisa meio exagerada e que não é tão útil. Então, por isso que eu falei assim, o cavalo eu acho super difícil fazer o cavalo. Então eu falei do gato, né? A gente tem o gato em casa, observa o gato. Então um exercício é fazer desenho de observação, pensando assim, a expressão corporal do gato. Quantas poses de gato eu consigo decorar? Quase um vetor, sabe? Depois pensar em sólido do gato. Como que é a cabeça, como que é a pata de trás dele, né? Ele sentadinho, como é que fica a anatomia do corpo dele? Fica agrupado, né? Como é que fica as perninhas? Então, pensa sempre proporção, a pose e o sólido do gato. Para você ser rapaz com alguns rabisquinhos, me passar a ideia de um gato. Eu falo isso porque vamos pensar na anatomia de um passarinho. Na minha historinha lá, eu vi andorinhas, né? Andorinha não é nem muito difícil, ela tem aquele rabinho comprido e tem uma asa curta, né? Uma cabeça cheinha, e ela é preto e branco. Então, eu acho que o estudo da anatomia está em fazer a gente identificar o que é aquilo. Que passarinho, que ave que é aquela? Então, pensa sempre em anatomia, é uma simplificação para entender aquilo. E a proporção é muito importante. O cavalo eu acho muito difícil por causa disso. Que ele pode correr o risco de parecer um cachorro. Né? Então, pensa sempre na proporção, no sólido e nas poses. Né? Aí você joga para a ideia de figura humana também. É mais interessante estudar a anatomia da figura humana, por exemplo, do rosto. Uma boca aberta, assim, o queixo vai para trás, né? E cria um vinco. Então, pensa, que nem eu falei do gato, as poses do rosto se movimentando, o que acontece né, com o sólido ali, como é que ele se comporta. Lembra do gato? Isso vale para a mão e para o rosto da figura humana. E daí com aquelas questões de postura, sabe, de expressão corporal, lembra do gato. Por exemplo, como que o corpo se acomoda. Então você testa no seu próprio corpo. Qual que é a pose? O gato tem aquelas poses dele, mas pensa uma pessoa se movimentando, né? Dando um soco, um braço vai para trás, outro vai para frente, o equilíbrio. Entende? Então, a ideia é pegar essa linha de ação, essa ideia
do personagem se armar, né? Que nem no teatro você tem que separar bem os cotovelos do corpo para ter gestos grandes, né? Entendeu? Então pensa nessas coisas quando você estiver pensando em anatomia. E no caso da figura humana é assim, é rosto e mãos. Aí a outra coisa é o corpo, qual é a postura do corpo, se ele está para frente, está arqueado, se ele está valente, né? Essas expressões, aí você pensa na roupa. A roupa, se a calça é larga. E é bacana, pensando em anatomia da figura humana, pensa em moda, em roupa estilosa, uma roupa cheia, um capuz, entendeu? E figurino. Então, toda vez que pensar em anatomia, para criar memória, né? Memória na cabeça, e com alguns rabisquinhos conseguir traduzir aquilo, né? Trazer aquilo, a pessoa identifique, ó, essa é uma calça jeans, essa é uma jaqueta de couro. Aí você pega umas referências, lógico. Pega umas referências, você mesmo, às vezes você usa alguma coisa sua lá, né? Então o método de estudo de anatomia é para libertar a gente para poder desenhar de memória, né? É meio isso. Então a ideia da perspectiva tem que ter uma noção, né? Se a pessoa está meio de lado, o braço de trás acaba sendo mais curto que o braço da frente. Entendeu? Sabe aquelas coisas? Além de fazer a caixa, você tem que fazer aquele sólido ter uma diminuição quando ele vai para o fundo. Então, uma ave voando, uma pessoa de braço aberto, ou mesmo assentada meio de lado. Vai pensando nessas coisas e escapando um pouco daquele livro de anatomia da nudez. A nudez é muito bonito, muito apaixonante no desenho clássico, né? Caravaggio, os gregos, né? Aquelas estatuárias do Davi, sabe? É muito bonito, né? É bonito mesmo, né? O barroco mesmo. Tem um culto, né? Na história da arte do corpo humano, tanto da mulher quanto do homem. Do homem até mais, no caso, por causa das musculaturas, né? Essa época de heróis, fisiculturismo é pura Grécia. Esse Marvel, né? É uma continuação, se você estudar a história da arte lá. Você lembra, você já estudou, a gente já até conversou. Tudo isso aí, né? E você tem um bom conhecimento de história da arte, né? Principalmente, né? O que você estudou com artistas. Então, entender essa coisa italiana da Renascença ou dos gregos, né? Ou neoclássico, né? Que é Grécia, Renascença e neoclássico. Né? O neoclássico é aquela época do Napoleão. E aí eles faziam muito essa volta do clássico. E o clássico é a Grécia, né? E o renascimento é o renascimento dessa estética clássica. Então isso tudo é anatomia do corpo nu, assim, né? Mas para a gente pensar em anatomia que a gente possa usar, tem que pensar em interpretação de ator, o rosto, ou essas coisas de uma composição, né? Um cabelo voando. Imagine a anatomia de um... Eu acho difícil fazer a medusa, porque um monte de cobra na cabeça. Porque essas cobras têm que fazer um zigue-zague para frente e para trás. É que nem os galhos de uma árvore. Primeiro a gente imagina ela chapada. A luz e sombra às vezes não dá conta de dizer que tem profundidade. Você tem que fazer que nem aquela estrada que faz, que nem um Z. Ela vai diminuindo e indo para um lado, depois para o outro, sabe? Fazer os planos, né? Então, toda vez que está pensando em anatomia, está colocando ela no espaço, como se fosse um sólido, e o que vale são essas linhas gerais. Então, essa coisa do músculozinho, uma sombra, isso dá para pegar depois uma referência e fazer um tratamento, né? Ali, para melhorar alguma coisa, né? E até referências de luz e sombra. De repente você fez lá um personagem, aí você precisa fazer um tratamento de luz e sombra. Não sabe como colocar luz e sombra ali. Então, você põe uma pessoa na mesma posição, ilumina ela e tira uma foto. Daí você pega só a luz e sombra e aplica. Então vamos pensar que a anatomia, para se desenhar de memória, é esse exercício do gato, da raposa, do cachorro, a cabeça deles.
Aí o corpo de uma pantera, o corpo de uma onça, né? Como é que é de uma pantera negra, entende? Então, o rabo grosso, você começar a entender essas coisas para poder desenhar mais livre. E a figura humana é a mesma coisa. A figura humana parte é moda. De repente, uma bota grande, sabe? Uma menina muito magra com uma bota. Aí você pega uma bota, um coturno, e faz um pouco de caricatura para ficar estiloso, né? Então, ao mesmo tempo, a proporção tem que ser identificável de uma figura humana. Não pode sair muito fora. Não é uma caricatura nesse sentido. Mas as roupas, por exemplo, criança com um chapéu grande, né? Fica bonito. Chapéu de adulto, né? Então, de repente, uma moça com magrinha, com cabelo bem grandão, né? Então, vai estudando essa coisa da proporção para entender a anatomia e o que você quer transmitir. Isso vai dando prazer na maneira de desenhar, né? No traço. Bom, isso aí. Um abraço. Até mais.